Oi meus amigos, eu sou o Jorge e nós somos a YS e o Special e hoje nós vamos falar um pouquinho de orçamento e como colocar ele em prática. Confere a intro. Então meus amigos, de volta aqui. Vocês sabem que nós somos a YS e o Special e aqui nós vamos falar sobre uma gama de assuntos. E um dos assuntos é dinheiro, orçamento, que nós vamos falar nesse vídeo. Tá? Então nós falamos sobre os 5 passos da riqueza, os 5 pilares da riqueza, e um deles é dinheiro. E para ter dinheiro nós temos que entender um pouco sobre orçamento, como montá-lo e como desenvolver o orçamento na nossa vida para realização de algumas metas, tá? Então, primeira coisa, entender o que é o orçamento. O orçamento nada mais é do que uma estruturação e um planejamento feito para sobrar dinheiro. Tá? Então, o grande objetivo de um orçamento é fazer sobrar dinheiro, entendendo todos os seus recursos, todos os seus gastos e onde estão as torneirinhas do seu orçamento, né, que você vai gastando muito mais do que deveria. O primeiro ponto importante a ser definido em um orçamento é um objetivo. Sem um objetivo, o orçamento ele não tem finalidade. A finalidade dele, né, o objetivo dele é sobrar dinheiro. Mas se você não tem um objetivo maior para onde vai esse dinheiro, não vai adiantar muito. Você vai ser até bem estruturado, só que você não vai ter algo a mais, um crescimento dentro da sua vida. Então, para definir um objetivo, o que é que você precisa saber? De 5 passos. O primeiro, um objetivo ele tem que ser específico. E como assim específico? Não adianta nada eu abrir muito o leque e não definir um ponto onde eu vou mirar, onde eu vou focar. Então, ele tem que ser específico. E como é isso? Eu quero minha independência financeira, né? Normalmente você já deve ter escutado muita gente falando sobre eu quero minha independência financeira. Tá, mas o que é a independência financeira para você? A independência financeira para vocês é bem diferente de para mim. A minha independência financeira é uma coisa, para vocês é outra completamente diferente. Então, qual é a sua independência financeira, né? Nesse exemplo. Vou colocar aqui no exemplo, ganhar 5 mil reais por mês de forma passiva, ou seja, eu não preciso trabalhar para que esse dinheiro caia na minha conta. Então, estou sendo específico. Tem que ser mensurável. Como assim mensurável? Eu tenho que entender que eu estou crescendo em direção ao meu objetivo. Então, se eu vou poupar 1.000 reais por mês, eu tenho que entender que a cada mês eu tenho que fazer um balanço, ou a cada semestre, ou a cada trimestre, vai depender da sua disponibilidade, da sua vontade, que eu estou crescendo, que eu estou desenvolvendo o meu objetivo, que eu estou indo em direção a ele. Então, mensurar é saber que eu estou dando passo a passo em direção àquele objetivo, estou crescendo junto. Tá? Tem que ser alcançável, mas ele tem que ser alcançável, mas ele tem que te desafiar. Não adianta nada eu querer que ele seja alcançável, mas ser algo tão simples que se eu não fizer nada eu alcanço ele. Um pequeno exemplo, né? Eu quero pegar esse livro, né? Não sei se vocês estão vendo aí esse livro, mas alcançar esse livro. Ele está no alcance das minhas mãos. Então eu alcancei, só que não me desafiou em nada. Tá? Então ele tem que ser desafiador, tem que me desafiar a fazer algo diferente, a me mexer, a sair da minha zona de conforto. Então é alcançável, mas desafiador. E dentro dessa ideia, o próximo passo é saber que ele tem que ser realista. Não adianta nada eu querer um objetivo que não está dentro da minha realidade, pelo menos atualmente. Tá? Eu gosto de usar o exemplo da Ferrari, mas pode ser que alguém alcance ele. Né? Então, trazendo por uma ideia, fazendo um contexto aqui, eu vou explicar a questão da Ferrari. Dentro de um contexto de alguém que ganha, não sei, um salário mínimo, e ele decide que o objetivo dele é comprar uma Ferrari. No ano. Em um ano ele quer comprar uma Ferrari. Pode acontecer, pode. Abre uma empresa, ganha na loteria, né?
mas dentro da realidade dele, com um salário mínimo, ele não vai conseguir comprar uma Ferrari não tão cedo ou não colocando outros objetivos primeiro antes de chegar na Ferrari. Então tem que ser um objetivo realista também. Ele tem que entender que sendo realista vai ser possível e não impossível. Trazendo coisas alcançáveis e realistas, a sua mente vai entender que ela tem que trabalhar para chegar lá e ela vai trabalhar para chegar lá. Se você colocar alguma coisa que não é alcançável e que é impossível, né, não é realista, é irrealista, você só vai dizer para sua mente que ela não precisa trabalhar para fazer nada, que você não vai alcançar mesmo. Então, para que ela vai trabalhar? Ela não vai se esforçar. Entenda que a mente ela é feita para descansar o máximo possível e economizar energia para as atividades que você tem no seu dia a dia. E por fim, a sua meta, o seu objetivo, ele tem que ser temporal, ele tem que ter uma data para ser realizado. Então, voltando à ideia que eu disse para vocês sobre um orçamento, ter uma independência financeira de R$5.000 por mês, né, de salário mensal, então eu coloquei lá, eu quero um objetivo, né, minha especificidade. Meu objetivo é ter minha independência financeira de R$5.000 por mês. É algo que me desafia, é algo que é alcançável, é algo que é mensurável, porque eu vou ver, e eu quero esse objetivo em 5 anos. Então eu botei um tempo, ele bate todos esses aspectos, tá? E um exemplo, eu recebo para ter, não sei, mas vamos colocar uma meta anual para que esse objetivo seja alcançado. Vamos supor que eu tenho que guardar R$15.000 por mês. Se eu recebo R$3.000, né, então eu divido isso nos meses para saber se ele fica realmente realista ou que eu tenho que fazer algo a mais para começar a guardar aquele dinheiro. Então, você vai ter que entender também depois de como fazer isso diminuir para chegar no seu mês e no ano, tá bom? E é isso que a gente vai fazer agora. Então, se eu tenho uma meta lá para 5 anos, então eu divido ela ano a ano. A cada ano eu tenho que fazer um trabalho para que eu chegue naquele objetivo em 5 anos. Então, ela tem que ser uma meta que bata esses cinco itens, mais um que ele tem que ser desafiador. São 6 itens no total, tá? Depois disso, como é que eu coloco o orçamento na prática? Então, eu já tenho a minha ideia de que eu quero uma independência financeira em 5 anos, onde eu receba R$5.000 por mês. Vamos supor que eu tenho que guardar 10 mil por ano. Então, eu vou fazer com que mês a mês, ou 12 mil para ficar mais fácil a conta, R$1.000 por mês do meu orçamento. E aí, como eu faço isso? Primeiro, você vai pegar um mês base. E nesse mês você vai colocar tudo que você recebe. Todos os teus recebidos, tudo que você recebe no mês, tá? Seja ele de salário, aluguéis, dividendos, tudo que vem no mês, você vai colocar lá, tá bom? Esse é o primeiro passo. Depois que você relacionou todos os seus ganhos, tudo que entra como ganho, né, no seu orçamento, você vai colocar as suas despesas. Vai listar todas as suas despesas. E o que você vai fazer a partir disso, tá? Tendo todas as suas despesas, você vai dividir elas em 2 classes. Despesas fixas e despesas variáveis. As despesas fixas são aquelas que acontecem todo mês, recorrentemente. O valor até altera um pouco, mas é muito pouco, são valores irrisórios. Um exemplo é o aluguel de uma casa, condomínio, prestação de carro, mensalidade de escola. Então, todos esses gastos você vai colocar na renda fixa, ou melhor, nas despesas fixas, tá bom? E vai fazer uma lista lá. E o que são despesas variáveis? São despesas que variam conforme você utiliza. Então, a energia, a água, telefone, então tudo isso entra na classe de despesas variáveis. E as despesas variáveis, elas são a primeira parte ou a primeira coisa que você vai cortar, tá? Então, você fez a relação de todos os teus ganhos, fez a relação de todos os teus gastos,
divide os gastos em duas classes, fixos e variáveis. E dentro dessa ideia, você vai olhar para os variáveis e vai procurar onde você pode cortar. Tá? Então, como eu posso diminuir a minha conta de luz? Como eu posso melhorar o meu gasto, o meu consumo de água para que essa conta ela baixe mais um pouco, tá bom? Isso se você tem grandes gastos e que não está sobrando nada no seu orçamento, tá bom? Lembrando que o objetivo do orçamento é fazer sobrar dinheiro. Fez isso, você vai começar a eliminar as coisas a partir da renda, das despesas variáveis. E aí começa a cortar realmente. Isso aqui eu posso cortar saídas, por exemplo, saídas mensalmente. Às vezes tem pessoas que eu conheci que saíam todos os dias e falavam que não tinham dinheiro. Por quê? Saíam todos os dias. Então é uma primeira despesa que você pode cortar. É uma torneirinha aberta e é uma classe variável. Tá? Cartão de crédito, como diminuir no cartão de crédito. E aí é importante que você pegue a fatura do cartão de crédito e coloque no seu orçamento, não só o valor dela. Por quê? Você vai entender aonde você está gastando mais e por que você está gastando mais. Isso é importante, porque entendendo aonde você, visualizando onde você gasta mais ou quando você gasta mais, você vai conseguir cortar e vai saber onde você está pecando e como, né, vai montar um antídoto para que você não caia mais na mesma armadilha de ficar gastando descontroladamente. Tá? E utilize todas as ferramentas que o banco já tem para você. Então o banco ele já tem um extrato, pegue o extrato e utilize para montar o seu orçamento. Pegue a fatura do cartão de crédito e utilize para montar o seu orçamento. Lembre, o seu orçamento tem que fazer sentido para você e não para qualquer outra pessoa. Mas eu te aconselho a fazer como se fosse com uma pessoa que você não conhece e que ela consiga entender aquele teu gasto, aquele teu orçamento. Porque quanto mais você faz para uma pessoa que não sabe, mais clareza você vai trazer, mais realidade, mais vontade e empenho você vai trazer para aquele orçamento. Ao passo que você faz, não, isso aqui eu já sei, não, isso aqui eu já sei, você não está sendo realista com o seu orçamento e aí talvez você não tenha o resultado que você quer. Tá? Você vai ter até um espelho, só que você não vai ter o resultado que você quer. Tá? Uma das coisas que eu vejo muito as pessoas começarem, né? Elas iniciam esse orçamento, elas iniciam a montagem, a disciplina de entender, só que elas não têm constância. Então, para que o seu orçamento ele realmente funcione, você vai precisar de disciplina e constância. Você vai precisar fazer uma vez, fazer sempre e continuar fazendo para que o seu orçamento dê resultado e chegue ao objetivo que você deseja. Tá? Uma das perguntas que o orçamento costuma responder e aí você vai ter muito mais clareza quando você começar a responder o seu orçamento, é que quando você monta o orçamento mensal, né, você tem o espelho mensal do que está acontecendo. O que você faz a partir disso? Você replica ele para o ano completo. Tá? E aí, lá no mês que você recebe a restituição do imposto de renda, por exemplo, você coloca a restituição do imposto de renda. Quando você recebe o 13º, você coloca lá o valor do 13º e alguns outros ganhos que tem durante o ano. E você vai parar de se assustar com coisas simples, com coisas que são recorrentes. Eu vejo muito dos meus clientes se assustando com as contas de Natal, onde dizem, né, sempre, né, eu acho que quase todo mundo vê isso, até eu vi agora na virada de ano, as contas de dezembro chegam em janeiro, e janeiro é o mês que você gasta mais. Na verdade, se você se preparar, vai ser um mês tranquilo, vai ser um mês normal para você, comum, porque você já se preparou durante todo o ano para aquele mês. E talvez você descubra que em janeiro não é o mês que você gaste mais, é outro mês. Por quê? Talvez você tenha gastos em outros meses. Um exemplo é manutenção do carro. E que você não lembra, você só lembra na hora, você paga tudo de uma vez. E você vai poder se preparar para isso. Então, ter o orçamento e espelhar ele para o ano completo, né? Fazer ele anualmente, você vai entender melhor como o seu orçamento e como os teus gastos estão. E isso vai te dar clareza e você não vai se assustar com os presentes de Natal, que é o que eu vejo muito dos meus clientes fazendo, se assustando com os presentes de Natal. Nossa, esse mês tem que comprar presente. Vai estar lá no seu orçamento, que
Em dezembro, você vai estar comprando presente de Natal. Então, o seu orçamento serve para isso também. Vai estar lá o seu IPVA. Você não vai se assustar quando você tiver que pagar o IPVA. Você já vai estar numa preparação anual para o seu IPVA. Tá? E como eu faço isso? Mais uma dica. Você tem um IPVA que, por exemplo, só para facilitar a conta, é R$ 1.200 o ano. Você pega esse valor que você vai pagar, por exemplo, lá em março, você já dividiu no ano todo. Depois que você pagou em março, você dividiu em 12 vezes de R$ 100. E aí você vem juntando, a cada mês você junta R$ 100. E aí tem diversas ferramentas nos bancos, né, principalmente bancos digitais, de caixinhas. E você bota lá um caixinha IPVA e todo mês você injeta R$ 100 lá. Quando você for pagar o seu IPVA no outro ano, em março, você já vai ter o dinheiro completo e não vai se assustar com ele, porque você se planejou para pagar ele e o seu orçamento te deu essa tranquilidade, tá? O orçamento, ele é feito para sobrar dinheiro. Eu costumo dizer que o orçamento é feito para a realização de sonhos. Então, se você faz sobrar dinheiro, você vai realizar um sonho seu. Se você tem o desejo de uma casa própria, montando um orçamento realista, verdadeiro, anual, você vai conquistar o seu objetivo. Aquela primeira entrada e depois o financiamento, e vai incluir no seu orçamento uma reforma da sua casa, uma viagem que você tanto almeja, uma viagem de comemoração de aniversário de casamento, por exemplo. Você vai ter como realizar esse sonho a partir do orçamento que você montou. Então, se dedique ao seu orçamento, se dedique às suas finanças. Você vai estar se dedicando aos seus sonhos e aos seus objetivos, né? Transforme os seus sonhos em objetivos. Você vai ver que o orçamento vai te ajudar nesse caminho, tá? Nós somos a YS. Se você gostou desse vídeo, curte agora, comenta, se inscreve no canal, manda para as pessoas que precisam desse conhecimento, tá? Para iniciar um 2024 de uma forma diferente, realmente com disciplina e constância. E nós somos a YS que vamos te ajudar, porque you're special, você é especial, tá? Até a próxima para mais conhecimentos como esse.